Boa noite, amigos. Estamos entrando pontualmente às 8 da noite deste domingo, com mais uma edição do Tema Livre, hoje, com o professor Paulo Ferracioli, como sempre. Hoje, nós desbordando um pouco dessa questão da Rússia, da Ucrânia e dos Estados Unidos. Na real, nós estamos mais centrados ultimamente Moscou e Kiev, porque as brigas estão aí nessa situação, aí é que está acontecendo a guerra. Mas há uma nova ordem mundial em gestação. Essa nova ordem mundial estabelece uma série de mudanças que vêm na ponta dos mísseis, vem na ponta da guerra, mas vem também por outras vias e em outras latitudes, em outras longitudes desse planeta que anda tão necessitado dessa nova ordem. É uma nova ordem que, por exemplo, na América Latina, num país pobre, num país pequeno como o Chile, vem adotar, na verdade, os direitos da natureza na sua Constituição, que está em elaboração nesse exato momento. Gabriel Boric, que é o presidente chileno, tem 36 anos e é o presidente de esquerda, tido como uma vanguarda hoje na América do Sul, está à frente desse processo. A ele aí com a camiseta do Nirvana, que mostra que o cara é um garoto aí perto da gente, de mim e do Paulo, pelo menos. Mas o fato é que ele vem à frente dessa nova postura diante da natureza e concedendo os direitos da natureza em Constituição, e isso relativiza um dos princípios elementares básicos do capitalismo desde sempre, que é o direito à propriedade. Você já deve estar acostumado, como eu também, a ver no cinema e na televisão os americanos dizendo que a propriedade saia da minha propriedade, isso é minha propriedade, o carro é minha propriedade, esse tipo de coisa. Essa questão da propriedade deixa de ser uma coisa pessoal e passa a ser uma coisa de uma compreensão mais coletiva, no sentido de que há uma preservação do planeta a ser respeitada e a ser obedecida constitucionalmente no Chile e, idealmente, no futuro no mundo inteiro. Para essa questão, nós temos de estarmos muito mais atentos ao que vem se desenrolando agora na Rússia e na Ucrânia, sob a égide dos Estados Unidos e também com a participação chinesa, porque a China também tem uma participação forte nessa questão ambiental pela poluição que ela causa. Mas nós vamos voltar a começar pela questão essencial, específica de hoje, da notícia, porque o Paulo está com uma notícia alarmante, né, Paulo? Que é essa questão do ultimato que o Putin deu agora. Eu queria que você fizesse essa exposição para nós. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui mais uma vez. Estou animadíssimo hoje, cheio de novidades, algumas mais tristes, outras mais boas para a humanidade. De qualquer forma, de triste, a continuação da guerra na Ucrânia, com destruição, com os dois lados totalmente sem conseguir fazer um acordo. Eu não acredito que seja tão simples assim, embora hoje o ministro de Relações Exteriores da Turquia, que está tentando intermediar, tenha dado declarações positivas. Mas, de qualquer forma, hoje parece que um pedaço dessa briga vai se resolver, porque, segundo o New York Times, segundo o Financial Times e segundo o The Guardian, houve avanços fortes das tropas russas em relação à tomada de Mariupol. Mariupol é um ponto central da disputa, porque Mariupol fica na área que a Rússia considera como sendo das províncias que estão querendo ter a sua independência. Mariupol é um porto fundamental para a Ucrânia, porque ele dá saída para o Mar de Azov, e a Rússia hoje, depois de chegar lá dentro da cidade, chegando ao centro da cidade, disse: olha,
vocês têm até amanhã, 5 horas da manhã, para concordarem em entregar todas as armas e sair da cidade. Quem quiser ficar, fique pacificamente. Quem mantiver armas sofrerá consequências graves. Haverá 2 saídas, uma para leste e uma para oeste, que é muito interessante, porque quem quiser ir para a Rússia poderá ir, quem quiser ir para o interior da Ucrânia, para o oeste da Ucrânia, e possivelmente depois para a OTAN, poderá sair por esses 2 corredores humanitários, mas é uma novidade forte. E é uma novidade forte que, se a Rússia tomar conta de Mariupol, as negociações com a Ucrânia vão ficar mais complexas ainda, que além dele querer aquela região de Donbás sendo considerada independente, vai incluir Mariupol, que em última instância faz parte de Donbás, mas que antigamente não estava ocupado pelos ucranianos russos. É um momento terrível. Parece que os corredores humanitários vão abrir amanhã às 10 horas da manhã, hora local lá. Quer dizer, está em cima da hora, a gente tem que acompanhar minuto a minuto. Isso vai se desenrolar agora durante essa madrugada, né? Daqui para amanhã de manhã no Brasil, nós já teremos um novo cenário. O que dá, e confirma o que você falou, o programa de hoje está quente, e ao mesmo tempo dá uma vida ao nosso programa que nós não esperávamos. Nós pensávamos no início em fazer uma coisa mais retrospectiva e acompanhar os acontecimentos com mais calma, mas estamos aqui, né, em cima do laço, como se diz, nessa situação. Ô, Paulo, eu queria que você, a partir dessa questão de Mariupol, a partir da questão do ultimato russo a esses rebeldes de Mariupol, como é que isso impacta nessa questão mais ampla, mais abrangente da nova ordem mundial? É uma coisa que ainda está muito fluida, muito etérea, na verdade, mas é uma necessidade. Eu me lembro já de 1969, do Michel Candecy, entendeu? No FMI, ele alertando, quando ele saiu do FMI, ele alertava sobre a necessidade de uma nova ordem econômica internacional para que todos pudessem sobreviver, porque dessem as mãos, todos, não fossem mais irmãos fraternos, nesse sentido. E me parece que essa é a proposta que nós vamos ter que debater, se não hoje, quando a situação for pacificada, e terá de ser pacificada lá na fronteira da Ucrânia com a Rússia, e essa questão toda. Como é que você vê isso aí à luz desse ultimato de Mariupol? Olha, eu acho que esse tema da nova ordem mundial, todos os analistas do planeta, todos os webinários do planeta, todos os think tanks do planeta só falam disso. Qual será essa nova ordem? É claro que a gente ainda está, como você muito bem disse, em tempo de gestação. A gente pode falar bastante sobre isso, mas antes eu queria aproveitar o seu gancho inicial, quando você falou do Chile, introduzindo isso como parte da nova ordem. Mas assim como temos notícias ruins da Ucrânia, da continuidade, do sofrimento da população, temos notícias muito boas do Chile. E uma das coisas positivas do Chile foi exatamente a introdução, na quinta-feira, na Constituição, de se eu não me engano, um artigo 9º, que fala que a natureza tem direitos, e que esses direitos serão explicitados por várias leis, por vários outros artigos. Bom, essa é a notícia boa, bastante boa. Mas o que serão os direitos da natureza? É um tema muito difícil, há muito tempo que se fala, já vem sendo introduzidos os direitos da natureza em alguns países. Há notícias do Butão, há notícias da Nova Zelândia, há notícias da Bolívia sobre essa introdução dos direitos da natureza, mas ainda não está muito claro o que serão, quem pode tentar proteger a natureza, o que se caracteriza como proteção à natureza. Então, isso é uma questão difícil, complexa, mas eu queria chamar a atenção para uma história importante, claro. Porque a questão dos direitos da natureza e a questão, vários
várias pessoas há muito tempo falam, como Lovelock na década de 70, falava do Gaia, o famoso livro do Lane, que deu vários filmes, os Solares. Isso é uma discussão já bastante antiga. Mas desculpe. Não, eu concordo com você, é isso mesmo. Mas eu me questiono aqui, os direitos da natureza aí, partindo do princípio de que a principal poluição é a poluição humana, não que o homem produz, mas a que ele sofre, o direito à natureza é para a preservação da vida das espécies e das quais nós somos, evidentemente, a mais importante, proeminente desse processo. Quando se fala dos direitos da natureza, eu me reporto imediatamente a United Fruits, que em meados do século passado, em nome de uma plantação de bananas na América Central, em Honduras e na Guatemala, destituiu do governo, com o auxílio da CIA, com o auxílio dos Estados Unidos, outras intervenções que também podem ser consideradas agressivas à natureza, porque quando você estabelece a monocultura em benefício de uma empresa americana, de uma multinacional, seja ela qual for, você está, evidentemente, desequilibrando, em nome da economia local, um sistema, um ecossistema muito mais amplo. Então, quando você tem esse tipo de comportamento, eu acho que não é mais compatível com a discussão que se trava hoje. É curioso que eu estou dizendo isso, porque a mesma situação, o mesmo tipo de raciocínio, não o mesmo raciocínio, mas o mesmo tipo de raciocínio também nos impede de encarar o conflito da Ucrânia e da Rússia e com os Estados Unidos, interesses americanos, ingleses, europeus, etc., com a mesma ótica de antes. Nós não, mesmo que nós tivéssemos hoje uma nova guerra localizada, ela não será uma guerra como as outras que aconteceram até o final do século passado ou a virada do século, desse século. O que você acha? Não, eu acho que você tocou em pontos absolutamente essenciais. E você tocou num ponto do que foi feito pela United Fruits sobre as suas bananas, e isso nos traz para o livro mais recente sobre a questão dos direitos da natureza, do que é o aquecimento global, a sua relação íntima com a exploração capitalista da natureza, a exploração colonial disso aí, e o livro maravilhoso que saiu agora no finalzinho do ano passado, do Amitav Ghosh, um autor maravilhoso indiano, que faz pesquisas. Ele tem alguns livros que muitos podem ter lido. Talvez o livro mais interessante dele... Não, primeiro tem o famoso Palácio de Espelhos, que é uma leitura absolutamente imperdível para quem quiser entender do que foi a dominação inglesa. Depois ele escreve uma trilogia, a trilogia Ibis, que envolve a Guerra do Ópio, que é importantíssima, e o último que ele escreveu agora chama-se A Maldição das Noz Moscada. Que é essa capa aí que estava aí em destaque, né? Essa capa que está em destaque. Parábolas sobre um planeta em crise. Exatamente. E ele retoma, ele faz uma pesquisa maravilhosa, maravilhosa, do que representou a noz moscada no século XVII, o que representou a noz moscada como um produto que valia muito mais do que ouro, que vinha todo de uma ilhazinha, das Ilhas Banda, dentro do arquipélago das Molucas, e de lá era distribuído pelo mundo. E em 1621, os holandeses chegam lá, colocam um forte e dizem para os habitantes: daqui para frente nós mandamos no comércio histórico da noz moscada, que tinha centenas de anos. Não, mas é uma coisa muito dramática. É claro, Eles avisam para as pessoas: vocês vão fazer exatamente como nós desejamos. Só que era difícil, porque eles não tinham um governo dentro de uma lógica mais ocidental de um Estado. Então, eles tinham que negociar com várias instâncias até que eles perderam a paciência, acredite se quiser. Chegaram de casa em casa e disseram: olha, ou vocês saem dessa ilha, que nós é que vamos tomar conta dela,
ou nós vamos matar todos que ficarem. Alguns saíram, mas a maioria dizia, não, mas como é que vocês vão matar? Nós estamos aqui há séculos. Não vão poder matar todos nós. Nós vamos matar a todos. Ou vocês vão embora, ou nós mataremos todos. Uma parcela significativa saiu, acabou sendo escravizado em outros locais, para onde os holandeses levaram, e os que ficaram lá foram chacinados. Assassinados. Milhares de mortos. Quer dizer, foi um pouco mais duro. Deixa eu acabar essa história, que ela é boa. Você tem uma ideia a importância dessa ilha e a importância da noz moscada naquele momento. Logo depois, em 1667, a Inglaterra e a Holanda entram em guerra. E aquela ilhazinha que a Holanda queria manter, ela trocou manter aquela ilha sendo dela em troca de Nova Amsterdã, em troca de Manhattan. Os ingleses ganharam Manhattan, Nova York, em troca de garantir os direitos da Holanda naquela ilhazinha. Para você ter uma ideia da importância disso aí. Manhattan, que por sinal, só um adendo aqui, tinha sido praticamente colonizada ali no início, habitada no início, pelos holandeses expulsos de Recife, de Pernambuco, né? E que tinham subido. E holandeses que diziam que tinham comprado Manhattan dos índios. Dos índios. Exatamente. Agora, e os índios tiveram que sair correndo. E aí, porque essas coisas que estavam acontecendo naquele momento estavam acontecendo com os índios também, um total desrespeito às tradições indígenas, as questões dos seus rios, as questões das suas planícies. O livro passa, inclusive, pelo Ailton Krenak, falando do que acontece no Brasil. O livro é um espetáculo de história e avança até os dias de hoje, e a gente entende que o conceito, isso é uma coisa central do livro, da exploração da natureza pelo homem, onde o homem considera a natureza como algo a ser explorada, essa palavra é interessante, é que origina todos os males que nós vivemos hoje, que pode exterminar a raça humana na Terra. Desculpe me falar tão bem do livro, mas é que eu sou um apaixonado por esse livro. Você é um apaixonado pelo tema, inclusive, não é só pelo livro. Agora, o Amitav Ghosh também ele é de Calcutá, quer dizer, ele nasceu e pelo menos foi criado ali nos anos de infância e adolescência, naquela área ali que era o coração das especiarias daquele período do fim da Idade Média, e desse período já do começo do século XVII, XVI aí, e XVII, até onde você chegou com essa explicação, essa aula que você deu aí, mas na verdade nós estamos tratando aqui de uma questão que já é antiga, como você diz, ela já é bem antiga e precisa ser mudada agora, com urgência. Chegou o momento em que não há mais como tergiversar, não há mais como você encarar esse tipo de exploração da natureza ao qual você se referiu de uma maneira natural, dizendo, não, mas é assim mesmo, sempre foi assim. Mas é o ponto que você colocou, que é diferente. O problema é como tratar com a questão dos limites da propriedade privada, porque a discussão, e ganha-se o discurso dos limites da propriedade privada pelos direitos da natureza, lembrando que os direitos da natureza, como você muito bem diz, é o direito à sobrevivência da raça humana. Exatamente. O público é mais importante do que o privado. Exatamente. O coletivo é mais importante que o individual. E são esses pontos que estão em jogo no Chile, que estão em jogo no planeta, mas que o Amitav Ghosh chama atenção. Curiosamente, o Amitav Ghosh mora em Nova York agora. Mas ele não mora em Manhattan, ele mora no Brooklyn. Provavelmente sim. Agora, vamos passar então o laço aí, puxar esse assunto, juntar isso tudo, para nós tratarmos desse conflito, voltarmos ao conflito, voltarmos ao ultimato. Tudo isso é o que nos alimenta no noticiário do dia a dia e ocupa as nossas mentes, porque quando nós falamos da nova ordem mundial,
nós, como você mesmo ressaltou no início, nós estamos falando de uma coisa ainda está sendo engendrada, não estamos ainda palpável, não é uma coisa que a gente possa discutir, não, isso sim, isso não é bem assim, ao passo que o conflito internacional que envolve os Estados Unidos e a Rússia é um conflito bastante palpável. Eu deixei de fora a Ucrânia propositadamente, porque os dois antagonistas, corretamente. É a OTAN, Estados Unidos e a Rússia. A Ucrânia entrou de gaiato no navio. A Ucrânia, coitada, é só para deixar o Zelensky preocupado. Quer dizer, na verdade, o Zelensky ele deu um passo a 10 nas pernas, né? E se virou presidente da Ucrânia e agora vai ter que pagar o pato. Mas, como você disse no outro programa, ele está se saindo muito bem, né? Muito bem, muito bem. Ele continua se esforçando, mas ele está notando, é nítido no olhar dele, nas falas dele, eu acompanho tudo que ele fala, mas é nítido no olhar e é nítido nas últimas conversas dele que ele sabe que ele está no limite. Ele precisa de um acordo. E para esse acordo ele precisa fazer concessões que ele não estará autorizado a fazer. Por exemplo, as concessões territoriais. Ele pode até topar a finlandização da Ucrânia, no sentido de que ela tira da Constituição a obrigação dela se filiar à OTAN, coloca o oposto, que ela não vai se filiar à OTAN, a Rússia não se incomodará se ela quiser entrar na União Europeia, desde que não entrem armas da União Europeia ali, mas tem outros desejos da Rússia que são muito fortes. E o mais importante é fechar todo o Mar de Azov com populações russas, indo até a Crimeia, juntando a Crimeia ao território da Federação Russa, o que é muito importante. Muito. E complementando, o Zelensky está numa situação terrível, porque antes de ontem, a Rússia resolveu dar uma demonstração de força, usando pela primeira vez numa guerra internacional os seus mísseis supersônicos. É um míssil supersônico que anda 10 vezes a velocidade da luz e mais. Pode trocar... A velocidade do som. Desculpe, do som. Da luz eu fiquei maluco. Velocidade do som. E ele pode ir sendo guiado para evitar ser atingido, para que as defesas funcionem contra ele. 10 vezes a velocidade do som significam 200 quilômetros por minuto. Não é mole, não. 200 quilômetros por minuto. Você solta o míssil. Tanto é que os mísseis foram lançados do Mar Negro, bastante longe, e do Mar Cáspio, que é mais longe ainda, diretamente na Ucrânia, e alguns deles acertaram o alvo. Foi uma demonstração de força, atingiu... hoje está um escândalo, porque morreram dezenas de soldados ucranianos, mas na guerra morrem dezenas de soldados, é natural. Você acredita, Paulo, que o Biden, a força militar americana, não sabia dessa capacidade russa de agressão e de resposta a uma intimidação, qualquer que fosse, mesmo pacífica, como foi o negócio da OTAN no início e que descambou nesse conflito? Os americanos entraram inadvertidamente nessa parada? Não, eu acho que não. Eu acho que os americanos provocaram parte significativa dessa parada ao colocarem, principalmente a partir de 2008, com o convite do Bush para a Ucrânia entrar na OTAN, para a Geórgia e para a Ucrânia entrar na OTAN. Quando o Bush convida a Ucrânia para entrar, começa um processo que o Putin avisa, olha, isso nós não toleraremos, porque isso ia colocar artefatos nucleares na nossa fronteira, a poucas centenas de quilômetros de Moscou. Quanto aos mísseis supersônicos, que a Rússia tem, que a China tem, já não há a menor dúvida. Desde o final do ano passado, que os Estados Unidos estão testando também alguns mísseis. A Coreia do Norte está testando mísseis supersônicos. Isso é uma mudança na guerra enlouquecedora. Mas eu acho que o que os Estados Unidos não esperavam, de jeito nenhum, é que as sanções se tornassem, na realidade, um bumerangue. Porque as sanções podem criar, talvez se tornem os maiores provocadores do surgimento dessa nova ordem mundial. Por quê? Sim, claro. Porque essa ordem mundial se baseia
em armas, no poder americano. Claro que sim. Exatamente. Mas o poder americano ele tem o problema de dissuasão que os russos têm com as armas que eles têm. Não apenas nucleares, como com mísseis que eles demonstraram que funcionam. Até aí, não é tudo. Mas os americanos sempre tiveram um poder inacreditável por serem donos da moeda do mundo, por serem donos do dólar. E durante anos, todas as vezes que eles quiseram que algum país se rendesse aos ditames americanos, ele simplesmente ameaçava de fazer sanções. Sanções que sempre envolviam proibir de negociar em dólar. Seja o Irã, seja o Iraque, seja a Coreia do Norte, o que você quiser, todos os casos que E agora surgiu um caso que eles fizeram isso e aparentemente há uma alternativa em gestação, uma alternativa que não é suficiente, mas que é a utilização da moeda chinesa, que é muito pequeno, que tem de reservas internacionais, é menos de 3%, menos de 3% dos negócios internacionais são feitos em yuan, a imensa maioria, mais de 40% num caso e mais de 50% no outro, são denominados em dólares, mas o SWIFT, que está associado ao CIPS, que é o sistema chinês, não é a única saída, e a Rússia está se chegando. E aí começam a acontecer as coisas, porque também tem que lembrar um pouco a história. Em 1900, na década de 70, quando o Nixon faz o acerto com a Arábia Saudita, que o dólar somente, que o petróleo somente será denominado em dólares, isso mudou o mundo inteiro passou a ter que ter dólares, reservas em dólares. Só que agora, a primeira novidade que já estava em gestação há algum tempo foi o Irã, independentemente das sanções ou qualquer coisa, começando a fazer negócio da China em yuans. A Rússia aumentando as suas negociações em moedas nacionais com a China. Aí vem o grande momento da semana passada, que nós não pegamos na nossa live passada. O momento em que a Arábia Saudita declara a Arábia Saudita eterna aliada dos americanos, mas que o Trump, que o Biden resolveu tratar mal o MBS, o príncipe que vai se tornar rei, resolveu tratar mal, bastante mal, dando lições de moral no rapaz. O rapaz falou, estamos analisando começarmos a vender petróleo para a China em yuans. E como se não bastassem, os Estados Unidos mandaram o primeiro-ministro Kishida do Japão ir conversar com Narendra Modi ontem, o primeiro-ministro da China, para lembrá-lo que ele tem alguma coisa que eu não entendi. Que ele deva se fazer sanções contra a Ucrânia. O Narendra Modi não apenas não se curvou, achou graça, atendeu muito bem, e o Kishida lembrou para ele, não, mas você é do Quad, nós, a Austrália e os Estados Unidos, estamos todos juntos, levantamos juntos, mas eu tenho os meus próprios interesses. E não apenas não passou a criticar a Rússia, como lançou uma novidade bombástica. Ele vai começar a comprar petróleo russo em rupias, que é a moeda da Índia, e em rublos. Quer dizer, começa a desmontar um pilar basicamente central. Claro, isso aí, nós voltamos aqui ao início do programa. Isso é você construir uma nova ordem mundial. E se você prestar atenção no que você acabou de narrar, de contar aí, tudo construído em cima das matérias-primas, das matrizes energéticas, das commodities mais importantes que movem a economia mundial. Isso tudo leva de novo ao cenário que eu gostaria de abordar nessa reta final da nossa live, que nós já estamos passando de meia hora, mas tudo bem, porque o assunto está bom. É questão dos recursos naturais que, nessa escalada capitalista desenfreada, desembestada, estão sendo privatizados, principalmente na América Latina, como, por exemplo, o aquífero Guarani, que é uma das maiores reservas
de água do planeta, que está aqui em azul, você vê aí no mapa o aquífero Guarani, cuja existência basicamente é do Brasil e um pouco na Argentina, um pouco em volta aqui, mas basicamente é brasileiro. E também a Amazônia, tem uma área que também acontece a mesma situação. A grande parte da Amazônia é a Amazônia brasileira, mas ela se espalha ao redor, Bolívia, Peru, Equador, até Equador, e Colômbia e Venezuela, e as Guianas também pegam uma rebarba aí, mas a gente tem que estar atento a essa disputa, que é onde eu digo que nós vamos construir essa nova ordem a partir dessas demandas, dessas premissas, dessas que terão de ser estabelecidas, quer a gente queira, quer não, em nome do que você mesmo lembrou ainda há pouco, que é a sobrevivência do planeta e das espécies, né, entre as quais nós. E vai ser muito bom que a gente já deixa para a semana que vem esse tema que você puxou, que é fundamental. Existem alguns metais, algumas substâncias, tipo neon, xenônio, paládio, platino, que vêm em grande parte da União Soviética. A União Soviética, de novo, estou bem antigo, vem da Rússia. Como uma boa parte do trigo do planeta sai da Rússia e sai da Ucrânia. Quer dizer, as cadeias globais de valor vão ser todas desestruturadas. Mas potássio. Potássio para os fertilizantes, que para o Brasil é uma coisa fundamental. Mas não é. Agora, o que isso significa, só para a gente também deixar? Vamos falar o que significa montar de novo essas cadeias, as consequências ambientais, mas particularmente quem está num processo bastante complicado é a União Europeia. A União Europeia, que está sofrendo uma incrível elevação dos seus custos de energia, que vai tirar a competitividade das empresas europeias. Enfim, mas isso fica para o próximo programa. Eu acho que esse já foi legal. Aliás, você vê que nós falamos aqui meia hora e não mencionamos nem Alemanha, nem França, nem Grã-Bretanha, só passando a Grã-Bretanha, mas não mencionamos praticamente ninguém. Vai ter que ficar todo mundo para o próximo programa, para a próxima live da semana que vem. Gente, valeu. Paulo, muito obrado mais uma vez. Obrigado a você, um abraço. Um grande abraço, vamos esperar esse ultimato, ver o que vai acontecer a partir desse ultimato nessa segunda-feira. Boa noite, um grande abraço, até semana que vem. Boa noite.